nossa aula número 4, Teorias Éticas, parte 1, certo? Vamos aqui, a partir dessa videoaula agora, explicar com maior detalhe exatamente como se dá as relações éticas no que concerne exatamente as teorias. Né? Então, quais são as teorias éticas que fundamentam o pensamento ocidental? Então, vamos ver aqui as principais correntes, alguns autores que são relevantes para essa nossa compreensão da ética no percurso da filosofia ocidental. Então, antes de tudo, temos que levar em consideração alguns aspectos que foquem exatamente na distinção, né, de ética e filosofia moral, certo? Praticamente a mesma coisa, né? Quando nós nos referimos à ética ou filosofia moral, estamos aí como objetivo de explicar o fenômeno moral, dar conta racionalmente da dimensão moral humana. Ou seja, a ética, como nós temos já mencionado, é aquele universo de valores, princípios e valores, certo? Que organizam, que direcionam a nossa conduta, a nossa convivência. A moral é exatamente o exercício prático daquilo que nós fazemos, certo? O exercício prático das nossas ações no dia a dia. A ética é indiretamente normativa. Já a moral, vamos saber que oferece orientações para ações em casos concretos, enquanto que a ética é normativa em sentido indireto, pois não tem uma incidência direta na vida cotidiana, mas apenas busca esclarecer de maneira reflexiva o campo da moralidade. Então, a normatividade que emana da ética é uma normatividade indireta, certo? Naquilo que são as leis e aquilo que pode nos ditar a própria razão de como temos que agir. Okay? Já a moral se encaixa perfeitamente naquele conjunto de valores e costumes que nós observamos, que nós praticamos no decorrer da nossa existência. Sendo assim, podemos falar um pouco aí dos principais modelos éticos que nós identificamos na nossa cultura ocidental. Vamos nos limitar aqui à nossa experiência ocidental, considerando exatamente o desdobramento histórico de cunho filosófico, na qual a moral passou a ser objeto de estudo. A ética é exatamente a sistematização do pensamento, da organização no que diz respeito à análise das práticas morais. O primeiro autor que nós identificamos é Aristóteles. Né? Aristóteles, ele é o representante da ética das virtudes. Ele nasceu em Estagira, né, 384 a.C., e morreu em Atenas, 322 a.C. Aristóteles é o primeiro filósofo a elaborar tratados sistemáticos de ética na sua principal obra, Ética a Nicômaco. Esse tratado de ética, ele abraça uma série de categorias e de definições que são relevantes para o primeiro abuso, uma primeira aproximação da reflexão filosófica no campo da ética. Ele se pergunta qual é o fim último de todas as atividades humanas. A ética aristotélica é uma ética das finalidades, uma ética teleológica, certo? O que isso significa dizer? Que para ele, o agir humano tende a uma finalidade. Como tudo na vida há uma finalidade, assim também nossas ações morais tendem a uma finalidade. E tudo aquilo que nós produzimos, construímos, também visa a uma finalidade. Sendo assim, Aristóteles ele busca colocar os primeiros alicerces para uma reflexão sistemática e organizada da ética. Qual é o fim último de todas as atividades humanas? Pergunta Aristóteles. Esse fim último ele vai reconhecer no conceito de eudaimonia, que seria a felicidade, né? Felicidade como autorrealização, como uma vida boa e feliz. Vejam bem que não se trata de uma realização de caráter material, certo? Não é os aspectos materiais e prazerosos que se identificam como critérios de felicidade do pensamento aristotélico, mas, pelo contrário, é a faculdade que o ser humano tem de se deixar conduzir pela reta razão
e assim, através das práticas virtuosas, alcançar esse estágio da felicidade. Portanto, Aristóteles afirma assim na sua ética que o fim último do homem é a felicidade, a eudaimonia, e que para se alcançar essa felicidade é necessário o exercício das virtudes, né? Ou seja, o nosso agir deve ser ponderado exatamente pelas virtudes. Virtudes são hábitos, né? Bons hábitos, boas práticas, que cada um busca desenvolver no intento de um aperfeiçoamento. Então, quanto mais eu me exercito na prática de um bem, certo? Quanto mais eu faço um exercício voltado para aquele tipo de ação, maior será o aperfeiçoamento que derivará exatamente dessa minha atividade. Então, Aristóteles ele estende essa realidade a todos os âmbitos da vida humana, e em particular a vida moral, né? Ninguém nasce já com as virtudes, né? Não se trata de atitudes inatas. As virtudes, o homem virtuoso não é aquele que já nasce com as virtudes, mas pelo contrário, a virtude é uma coisa que se conquista no decorrer da própria existência. Neste sentido, ele vai enfatizar que esses modos de ser, né, do homem virtuoso devem se adequar exatamente às necessidades da própria cidade, né, do próprio contexto no qual se encontra. Ora, é interessante notarmos também que a ética aristotélica é uma ética que busca, acima de tudo, a formação do caráter da pessoa humana, certo? Então, existe aqui uma prevalência da ética sobre a política, né? Ou seja, a ética é o fundamento do agir e, portanto, é necessária exatamente para a organização política e a organização social. As virtudes, como um todo, servem como um equilíbrio para que o homem possa agir da maneira mais ponderada e mais racional possível. A virtude também consiste em uma espécie de mediania, né, de um termo médio entre dois extremos, né, que seria o vício, né, e o excesso. Ora, segundo Aristóteles, uma boa ação é aquela que busca o equilíbrio, né? Um bom agir é aquele que é equilibrado, que é bem dosado. Se eu como demasiadamente uma alimentação, aquele procedimento pode acarretar danos à minha saúde. Por outro lado, se eu como muito pouco, se eu não me alimento direito, também isso pode acarretar problemas à minha saúde. Então, segundo Aristóteles, onde está o verdadeiro agir? Onde está a boa ação? A boa ação se encontra exatamente no conceito de mediania, no conceito de equilíbrio, né? Então, as ações humanas devem ser equilibradas, pautadas pelo critério da racionalidade. E essa concepção de ética de Aristóteles, ela vai influenciar também outros contextos históricos, né, da nossa humanidade. Se trata de uma ética que coloca como condição do agir exatamente os interesses coletivos, né? Então, o agir humano, nesse contexto aristotélico, busca exatamente a realização do bem comum. A felicidade perfeita para o ser humano reside no exercício da inteligência teórica, que seria a contemplação e a compreensão dos conhecimentos, certo? Mas esse não é o único caminho, pois também se pode ter acesso à felicidade pelo exercício do entendimento prático, que consiste em dominar as paixões e conseguir uma relação amável e satisfatória com o mundo natural e social. Então, Aristóteles coloca dois requisitos para o agir moral, né, para a realização de uma vida perfeita ou de uma felicidade. Exatamente o exercício da contemplação, né, da atividade intelectual e, por outra parte, também a prática de atividades que requer também, dizemos aí, um aperfeiçoamento cotidiano. E aqui, né, tem uma frase de Aristóteles que vale a pena nós comentarmos, diz ele: mas se todo conhecimento e todo trabalho visam a algum bem,
Qual será o mais alto de todos os bens? O fim, certamente, será a felicidade, mas o vulgo não a concebe da mesma forma que o sábio. Para o vulgo, a felicidade é uma coisa óbvia, como o prazer, a riqueza ou as honras. Aqueles que identificam a felicidade com o prazer vivem a vida dos gozos. A honra é superficial e depende mais daquele que dá do que daquele que recebe. A riqueza não é o sumo bem, é algo de útil e nada mais. Dessa forma, devemos procurar o bem e indagar o que ele é. Ora, se existe uma finalidade para tudo o que fazemos, a finalidade será o bem. A melhor função do homem é a vida ativa que tem o princípio racional. Consideramos bens aquelas atividades da alma. A felicidade identifica-se com a virtude, pois a virtude pertence à atividade virtuosa. Então, nesse trecho, né, da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, fica muito evidente exatamente o fato de que o conceito de felicidade não reside em conquistas materiais, né, em algo útil ou material, mas sim na busca do bem, né, na realização de boas ações. Logo após o período aristotélico, certo? Seguem-se aí as épocas do período helenista. O período helenista é caracterizado pela essa falta de confiança na polis, né? Exatamente porque antes do período helenista existiam as cidades-estado, né, na Grécia. E o período helenístico ele é caracterizado pelas invasões, né? O Império de Alexandre Magno, certo? Conquista a Grécia e assim os gregos perdem a sua autonomia, né? Então esse convívio da polis, né, da cidade-estado, perde o seu espaço e a Grécia passa a ser exatamente aí um território dominado. Então, nesse contexto, surgem o quê? Novos questionamentos sobre o agir humano, né? Novos questionamentos sobre a própria moralidade, sobre os próprios costumes e tradições que ali até então prevaleciam. Nesse contexto helenista, a ética adquire uma nova conotação, né? A figura do sábio será aquele que vive de acordo com a natureza. A natureza é um conceito universal, né? É um conceito que está relacionado com a harmonia, com a perfeição, com o equilíbrio. Então, segundo esses filósofos, né, epicuristas, estoicos, podem divergir um pouco quanto à maneira de entender o conceito de natureza, mas e por isso também não estão de acordo sobre o ideal, né, de qual seria o ser humano sábio. Então temos aqui um período mais angustiante, né, esse período filosófico se busca uma identificação do ser humano, uma vez perdida essa concepção da cidade-estado, os gregos buscam então uma nova formatação da vida social, uma nova organização política, econômica e ética, né, da sociedade. E aí surgem os filósofos epicuristas, né, ou epicurismo, certo? Cujo fundador é Epicuro de Samos. Esses filósofos, né, eles vão desenvolver uma ética de caráter hedonista, na qual a explicação da moral, né, como busca da felicidade, é entendida como prazer, né, como satisfação, né, de caráter sensível. Então, na concepção ética dos epicuristas, a felicidade reside, portanto, em um aspecto material, né? Ou seja, o meu agir ele deve ser orientado a satisfazer exatamente essas necessidades, ok, que estão relacionadas ao prazer. Quanto mais eu me aproximo do prazer, mais eu me aproximo também da felicidade. Para os epicuristas, né, o sábio é aquele que for capaz de calcular, né, corretamente quais atividades proporcionam maior prazer e menor sofrimento. Então, neste cálculo, aqui está exatamente as condições para se alcançar a felicidade.
Trata-se de calcular a intensidade e a duração dos prazeres. Portanto, as duas condições para saber ser sábio e feliz são o prazer e o entendimento reflexivo para ponderar estes prazeres. Mas atenção, não se trata de um prazer a todo custo, né? Pois, como diz Epicuro, é necessário que esses prazeres sejam ponderados pela racionalidade, né? Pelo entendimento reflexivo, certo? Quando dizemos que o prazer é a essência de uma boa vida, não queremos dizer o prazer do extravagante ou o que depende da satisfação física, mas por prazer queremos dizer o estado em que o corpo se libertou da dor e a mente da ansiedade. Então, o que os epicuristas buscavam é exatamente esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio harmonioso, né, para assim terem uma condição da vida feliz. A vida feliz, uma boa vida, será proporcionada a partir do momento que, sabiamente, a pessoa consegue ponderar, né, as paixões, os desejos, né, regida exatamente por atitudes racionais. Porém, fica evidente que, no contexto helenístico, né, no contexto epicurista, a ética tem um fundamento hedonista, né, que é exatamente a busca dos prazeres. No período da Idade Moderna, principalmente, né, surgem aí as éticas da Era da Consciência. Né? A partir dos séculos XVI e XVII, a moral entra numa nova etapa, devido exatamente às revoluções científicas, às guerras entre as religiões, né, os conflitos e as crises culturais fazem centrar a moral na consciência. Esse centrar a moral na consciência significa dizer que os princípios da moralidade residem na subjetividade. E daí derivam também aspectos menos objetivos e mais subjetivos do que o certo e do que o errado. Basta lembrar que a ética antiga e a ética medieval, né, elas têm um ponto de referência, né, um início e uma finalidade. Se levarmos em consideração principalmente a ética no período da Idade Média, né, ou a moralidade na Idade Média, vamos dizer que o fundamento da moralidade é exatamente a Sagrada Escritura. Né? Então, existe um princípio no qual a ética está fundamentada. Na Idade Moderna, se é desvinculada essa relação entre igreja e Estado e há uma maior autonomia do pensar humano, certo? Essa autonomia leva a com que os indivíduos sejam os próprios juízes das próprias ações. Então, a consciência é o grande depósito das reflexões e das decisões no campo da moralidade. Os indivíduos se organizam em sociedade e assim buscam exatamente organizar a vida social de acordo com as leis e as normas que eles vão criando, né? E nisso se dá origem aí às convenções sociais. Um dos autores que se identifica nesse período é exatamente o filósofo David Hume, né? Filósofo inglês David Hume, que viveu entre 1711 a 1776. David Hume compreende a razão ou entendimento como uma faculdade exclusivamente cognoscitiva, cujo âmbito termina onde deixa de existir a questão da verdade ou da falsidade de juízos, os quais só podem ser referidos ao âmbito da experiência sensível. A moralidade é alheia à experiência sensível que diz respeito aos fatos, enquanto que a moral está referida a sentimentos subjetivos de agrado ou desagrado. Então, David Hume ele começa a colocar as bases para uma ética de caráter utilitarista, afirmando exatamente essa proximidade de que a moralidade ela está relacionada aos sentimentos. A base da moralidade se encontra exatamente nos sentimentos subjetivos de cada indivíduo, né, entre agrado ou desagrado de uma conduta moral. Nesse sentido, a bondade e a maldade das ações dependem dos sentimentos de agrado ou desagrado que provocam em nós.
Por isso, o fundamento das normas e dos juízos morais será a utilidade e a simpatia. Então, segundo Hume, não existe um bem supremo ao qual se deva conformar o comportamento humano, nem ideias morais inatas. A moralidade é um conjunto de qualidades aprovadas pela generalidade das pessoas. Essas qualidades seriam aprovadas conforme sua utilidade ou prazer que proporcionam. Então, como tínhamos mencionado anteriormente, essa ética que se vai afirmando na modernidade, com David Hume, vai colocando as bases exatamente para uma moral de caráter utilitarista, levando em consideração também as finalidades das ações que estão relacionadas ao prazer. A justiça deve todo o seu mérito à utilidade pública. Então, é nesse sentido que David Hume ele busca justificar as ações morais. E aí, vamos definir um pouco os espaços desses dois âmbitos que nós temos mencionado. Primeiro, compreender o que é o utilitarismo e depois compreendemos também o que é o hedonismo. Então, o utilitarismo se afirma como uma corrente filosófica que surgiu no século XVIII, na Inglaterra, e vai afirmar exatamente a utilidade como o valor máximo no qual a elaboração de uma ética deve fundamentar-se. Então, para o utilitarismo, o fundamento da ética, o fundamento dos valores, se encontra exatamente nessa relação que há com aquilo que é útil, com a utilidade. Baseia-se, portanto, na compreensão empírica de que os homens regulam suas ações de acordo com o prazer e a dor, perpetuamente tentando alcançar o primeiro e escapar ao segundo. Então, isso está muito enraizado também na convicção de como são e como é a própria natureza humana, certo? As pessoas se aproximam por uma simpatia, por uma utilidade, nós buscamos satisfazer nossas necessidades, então a vida em si, ela nos mostra que existe uma base utilitária. Já o hedonismo, por sua vez, é a tendência a buscar o prazer imediato, individual, como única e possível forma da vida moral, evitando tudo que possa ser desagradável. Bom, quanto à concepção hedonista, nós vimos que ela já surgiu exatamente no período helênico, certo? Com as escolas epicuristas e estoicas. Mas também hoje nós falamos de hedonismo na era contemporânea. Nossa sociedade cada vez mais é uma sociedade voltada para a busca dos prazeres imediatos. As relações interpessoais são cada vez mais superficiais, porque aquilo que está em jogo é exatamente a satisfação dos prazeres, a ostentação do corpo, da riqueza, enfim. O contrário do hedonismo é a anedonia, que seria a perda e a privação de sentir prazer, próprio dos estados gravemente depressivos. Isso também é um problema social vigente na nossa sociedade. Portanto, o hedonismo vem do grego hedoné, que significa prazer, doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Bom, tendo em base esses pressupostos, podemos continuar a nossa reflexão, falando aí de outros autores, como Jeremy Bentham, que foi um dos grandes defensores do utilitarismo. Em filosofia, o utilitarismo é uma doutrina ética que prescreve a ação de forma a otimizar o bem-estar do conjunto dos seres sencientes. Então, todo aquele ser que pensa, que age de maneira racional, tende a compreender, portanto, dentro do seu espaço de atividade, essa dimensão utilitarista. O utilitarismo, por sua vez, se afirma também como uma forma de consequencialismo, já que o sujeito deve avaliar sua ação unicamente em função de suas consequências. Então, a partir do momento que eu estou agindo, eu também irei organizar essa minha ação em vista das consequências de tal ato.
Segundo Jeremy Bentham, a natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Então, nossas ações, nossas decisões serão sempre pautadas em torno desses princípios, né? Maximizar o prazer e diminuir a dor, né? Então, podemos observar também que no dia a dia, muitas de nossas ações, se bem que de modo até inconsciente, buscam exatamente esse princípio da autopreservação, né? Na busca da felicidade, né? Na busca de satisfazer os próprios interesses. Então, vamos ver um pouco a teoria utilitarista. Jeremy Bentham e John Stuart Mill foram os principais autores que sistematizaram esse princípio da utilidade, aplicando depois a sistemas políticos, econômicos e de liberdade sexual, etc. Já em economia, o utilitarismo pode ser entendido como um princípio ético no qual o que determina se uma decisão ou ação é correta é exatamente o benefício intrínseco exercido à coletividade. Quanto maior for esse benefício, quanto melhor será a decisão ou ação, né, para alcançar esses resultados. Então vejam bem que há uma correlação, né, no princípio utilitarista e que um agir, uma ação, ele está voltado não apenas para satisfazer os princípios individuais, ou seja, o que vai normatizar a conduta moral é exatamente a sua relação com a finalidade coletiva, né? Se aquela ação proporcionar um bem à coletividade, uma felicidade, um prazer à coletividade, essa ação, portanto, será receptível, né? Será considerada como correta. Como doutrina ética, o utilitarismo ele afirma, portanto, que essa satisfação é um objeto supraindividual, né, ou intersubjetivo. Portanto, o utilitarismo consiste na ideia de que uma ação só pode ser considerada moralmente correta se as suas consequências promoverem um bem-estar coletivo. Caso o resultado da ação seja negativo para a maioria, esta é classificada como condenável moralmente. Então, aqui, nós estamos no coração exatamente da doutrina utilitarista, né, já que ela busca se orientar dentro desses pressupostos, né? Como vimos aí, o prazer, as consequências e a imparcialidade, porque esse prazer deve ser estendido à coletividade. Não deve ser apenas uma coisa reservada a uma única pessoa. Segundo John Stuart Mill, as ações são certas na proporção em que tendem a promover a felicidade. Então, vejam, essa é uma máxima, né, do princípio utilitarista. As ações são certas na proporção em que tendem a promover a felicidade. E por felicidade entende-se prazer e ausência de dor. E por infelicidade, dor e a privação de prazer. Quando é que eu sou feliz? Quando eu me aproximo do prazer, né? Quando eu sinto prazer, então a minha vida está se realizando. Quando eu sinto dor, angústia, etc., então estou me afastando desse prazer, né? Dessa forma, podemos dizer que há uma identificação, né, entre os princípios utilitaristas e os princípios hedonistas, certo? Então, em resumo, podemos dizer tudo aquilo que é útil e prazeroso se encaixa exatamente dentro dessa corrente ética utilitarista. Existe também aí duas formas de discriminar esse utilitarismo. Podemos falar do utilitarismo coletivo, certo? Onde a felicidade de um maior número de pessoas justifica a infelicidade de uma só pessoa ou de um pequeno grupo. O exemplo que nós temos aqui é exatamente a arena do Coliseu, onde um grupo de cristãos serão aí devorados, sacrificados pelos leões para garantir assim a felicidade de uma maioria, que é exatamente aquele público que está assistindo ao espetáculo.
Do ponto de vista da ética utilitarista, essa ação é uma ação aceitável, né, do ponto de vista moral. Tá? E muitos outros princípios também são utilizados quando nós levamos em consideração a prática utilitarista. Né? Dizemos aí que, por exemplo, se um grupo de pessoas estão infectadas e se essa doença, por exemplo, que essas pessoas estão transmitindo não tem uma cura e é altamente mortal, pode se levar exatamente a uma decisão moral de sacrificar essas pessoas para preservar o bem da coletividade. Né? Então, isso aí seria também o exercício de um princípio utilitarista. Outro exemplo, um terrorista está ameaçando, né, com uma bomba explodir uma cidade, um metrô. Né? Então, isso vai acarretar a morte de várias pessoas. Então, uma decisão do ponto de vista utilitarista seria exatamente sacrificar esse terrorista antes que ele acione a bomba, certo? Então, essa ação iria garantir a felicidade, né, a sobrevivência, o bem-estar do maior número de pessoas possíveis, ok? Então, a morte desse terrorista seria justificada, né, dentro desse princípio da moralidade utilitarista. Existe também o utilitarismo pessoal, ou seja, uma vez que é impossível ou difícil de produzir uma felicidade coletiva, o utilitarista buscará satisfazer a sua própria felicidade, em detrimento de um grupo maior ou da sociedade. Tá? Isso aí é muito presente, essa forma de utilitarismo é muito presente no mundo dos negócios, onde o interesse do indivíduo é enriquecer cada vez mais, custe o que custar, né, com o intento de ser feliz. Né? Então, ele vai buscar esse objetivo, mesmo que tenha que sacrificar uma ou mais pessoas, certo? Então, seria mais ou menos fundamentado naquele princípio de que os fins justificam os meios, né? Qual é a finalidade? É ser feliz. Qual é a finalidade? É enriquecer. Então, não importa os meios que eu irei usar para obter esses resultados, né? Então, isso aí se caracteriza também como uma espécie de utilitarismo pessoal. Eu escolho de sacrificar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Isso também entra dentro dos casos paranoicos e, dizemos assim, relacionados também a certos problemas sociais, né, de pessoas que atacam outras pessoas, pessoas que atacam também grupos de pessoas. Vamos levar aqui em consideração assediadores, por exemplo, estupradores, né, que buscam o prazer, uma satisfação imediata, dizemos assim, sacrificando aí a felicidade de outras pessoas, né, para obter a própria felicidade, a própria realização. Então, isso também são formas de agir, né, são maneiras de agir que nós encontramos na nossa sociedade. Então, a ética ela se preocupa exatamente desse tipo de reflexão, né, de compreender as ações humanas, de buscar interpretar essas ações, né, dentro de um contexto sociocultural e, a partir daí, delinear os parâmetros de conduta. Né? A partir daí, a ética vai delinear que tipos de conduta são aceitáveis ou não dentro de uma determinada sociedade. Então, dentro desses parâmetros que nós observamos, né, vamos buscar fazer agora uma síntese daquilo que nós vimos, há uma mudança, uma transformação muito grande, muito forte, quando nós falamos da ética antiga e da ética moderna, certo? Por que uma diferença? Exatamente pelos problemas que se colocam em cada época. A ética antiga está preocupada com a formação do indivíduo, em modular
aquele indivíduo, né, e plasmar esse indivíduo para que ele seja aceito na sociedade, para que ele seja um bom cidadão. Se trata da formação do caráter. Por isso se insiste tanto nas categorias de virtudes, tá? E esse tipo de raciocínio, esse tipo de modelo ético, ele prevaleceu até a Idade Média, né, onde vemos aqui uma ética comunitária, uma ética que está voltada para a realização do bem comum, do bem coletivo da sociedade. Com o início da modernidade, do Renascimento, há uma série de transformações, de reivindicações sociais, de reivindicações de liberdade, de autonomia de pensamento, etc. Basta pensarmos aqui na figura de Nicolau Maquiavel, que através de seus escritos políticos, por exemplo, lançou as bases também para uma ética de caráter muito pragmática, né? Uma ética de caráter muito materialista. Maquiavel é autor do princípio segundo o qual os fins justificam os meios, né? Levando isso, claro, para o âmbito das ações políticas. Mas não deixa de repercutir também no âmbito da moralidade, né? No âmbito dos comportamentos sociais. E a modernidade, com todas as suas reivindicações, também buscou uma centralidade do sujeito autônomo, nas decisões que dizem respeito à vida social. Então, isso significa menos interferência da religião nas questões políticas e sociais. Então, a fonte da normatividade, a fonte que vai justificar a moralidade é exatamente as convenções sociais. Ou seja, o auxílio da racionalidade capaz de orientar a própria vida social. Então, a própria modernidade ela é já caracterizada por essa afirmação, né, por essa autoridade da razão, né? É na modernidade que se afirma exatamente o auge, o apogeu da racionalidade científica, e essa racionalidade vai penetrar profundamente na vida social, nas instituições em geral. Então, há uma interferência muito forte, há uma transformação muito forte naquilo que é o sujeito, né, que vai emergir, né, dessa sociedade. Daí surge também uma série de problemas, né? Podemos dizer assim, uma série de crises, né, que vão surgindo também no âmbito da sociedade moderna. Mas isso é justificável, né, dentro dessa linha de pensamento, aonde se há cada vez mais uma sociedade de caráter individualista, né, uma corrente de pensamento que é sempre mais voltada para o antropocentrismo, ok? E a própria ciência se alimenta também desses ideais, né, de progresso, né, para fazer valer também as afirmações de caráter racionais, né, empíricas, etc. Bom, então, com isso nós finalizamos aí esse conteúdo, né, das teorias éticas parte 1, ok? Lembrando que teremos também a segunda parte, né, das teorias éticas, certo? Onde vamos também fundamentar outros autores, mas para fixar os conteúdos, né, vamos elaborar aqui alguns quesitos que servirão aí como aprofundamento. Primeiro, explique o conceito de ética em Aristóteles, né? Aristóteles aí considerado um dos principais sistematizadores do pensamento filosófico, vai escrever também aí sobre ética de uma maneira a sistematizar também esse tipo de disciplina. O segundo quesito, por que o epicurismo é uma ética hedonista? Então, qual é a relação que existe entre o epicurismo e o hedonismo? O terceiro quesito, quais os principais elementos que norteiam a ética em Hume? Então, vamos aqui buscar identificar também, né, aqueles elementos que nós vimos lá, a simpatia, né, que é um dos critérios, né, que Hume também vai usar, né, a simpatia, os sentimentos, certo? Como a utilidade, certo? Como critério de justificação da ação moral. E no quarto quesito temos aqui explique a ética utilitarista e suas peculiaridades.
É claro que, nesse sentido, né, temos aí as diferenciações entre utilitarismo individual, né, e o utilitarismo coletivo e o utilitarismo pessoal e, como vimos aí, os princípios que regem a doutrina utilitarista. Tá? A sua importância também dentro dos contextos políticos e econômicos, como nós temos acabado de observar. Bom, então, isso são alguns quesitos, né, que podem se tornar relevantes exatamente para nós aprofundarmos o conteúdo. Como leitura de complementar, deixo aí algumas obras, né, que poderão contribuir exatamente para esse aprofundamento. Temos aqui Aristóteles, Ética a Nicômaco, a principal obra de Aristóteles, que se trata exatamente da sistematização do pensamento desse autor. Né? Essa obra, Coleção dos Pensadores, é facilmente encontrada, né, no Google, né? Então se pode pesquisar tranquilamente e baixar em PDF, certo? Essa obra. Temos também aí Jager, né, a ideia, a formação do homem grego. Este livro é um grande clássico do pensamento filosófico, né, que fala e explica os contextos da cultura e do processo de formação dos atenienses. John Stuart Mill, né, sobre o utilitarismo, né, então uma obra mais específica sobre a ética utilitarista, né, que é o pensador John Stuart Mill, juntamente com Jeremy Bentham, foram os responsáveis por sistematizarem a ética utilitarista. Em uma leitura de caráter mais geral, temos aqui Sanchez, né, falando aí sobre ética, né, uma obra que serve como, dizemos assim, uma guia para quem quiser também aprofundar melhor algumas temáticas relacionadas a este assunto. Pois bem, no que concerne essa nossa aula, esses são os pressupostos, né, que nós vimos, a ética antiga e a ética moderna, certo? De modo que assim possamos identificar quais são os benefícios, quais são os limites que existem aí em cada uma dessas abordagens éticas. Né? Lembrando sempre que existem várias teorias éticas e que cada uma busca, de um certo modo, justificar e fundamentar essa ética dentro de certos critérios racionais. Tá bom? Então, na próxima aula, iremos dar continuidade a esse nosso assunto, levando em consideração exatamente a dimensão da ética, das teorias éticas, dentro do contexto da modernidade e também da contemporaneidade. Até lá!